Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica do Speak Português BR e hoje eu vou dar algumas dicas da parte oral do CELP-Brás. Se você tem alguma dúvida, vem comigo que eu vou te explicar melhor. Começamos o nosso vídeo falando sobre como é feita a avaliação da parte oral do CELP-Brás. A parte oral do CELP-Brás vão ter dois avaliadores ou duas avaliadoras. Neste caso, são divididos dois papéis para cada avaliador. Um avaliador é o avaliador que vai interagir com você. É ele que vai fazer perguntas, é ele que vai fazer questionamentos, é para ele que você precisa responder. E o outro avaliador vai estar só observando e fazendo anotações, certo? A prova total da parte oral, ela vai demorar 20 minutos e tem o objetivo de simular uma conversa. Não é exatamente uma entrevista que o avaliador vai fazer uma pergunta e você simplesmente vai responder. Você precisa tentar interagir com o avaliador também. A primeira parte da prova vai ter 5 minutos, que vai ser uma entrevista. Essa entrevista, ela é muito importante que você preencha todos os seus dados da forma mais completa possível para que o avaliador consiga questionar e perguntar coisas sobre você. Depois, nós vamos ter 15 minutos em que os avaliadores vão ter 3 elementos provocadores que vão fazer questionamentos para você. Por que é importante que você preencha os seus dados da melhor forma possível? Porque os seus 3 elementos provocadores vão ser escolhidos mais ou menos assim. O primeiro, com alguma coisa que se relaciona com você. O segundo, com alguma coisa que não se relaciona com você. E o terceiro, com alguma coisa que se relaciona mais ou menos com você. Eles querem avaliar a sua capacidade de falar em português sobre assuntos que você é bom, sobre assuntos que você não é tão bom assim. Então, por isso, você precisa oferecer esses dados para os avaliadores. Então, você pode pedir para repetir se você não entendeu algo que o examinador falar. Lembre-se, é uma simulação de conversa. Se você não entende o que a pessoa fala, você pode pedir para ela repetir, assim como quando você conversa com um amigo. Esse é bom que você faça esse tipo de interação, é bom, certo? Porém, tente não abusar disso. Tente entender, tente mostrar que você sabe fazer perguntas, se você tiver dúvida, você consegue expressar a sua dúvida. Tá? Mas tente não falar e pedir para repetir o tempo todo, porque senão vai parecer que você não está realmente entendendo o que está acontecendo. A interação deve parecer uma conversa. Você deve tentar interagir com o avaliador e não simplesmente responder e responder, certo? Tente expor suas opiniões e situações relacionadas ao assunto. Então, se você está falando sobre um assunto que você é familiar, você pode falar: eu lembro uma vez que isso aconteceu comigo, em um dia, nananã, nananã. Fale um pouco sobre você, fale sobre a sua experiência, fale sobre o seu país, tá certo? Então, nós vamos ver mais ou menos como é que funciona. Este é um elemento provocador utilizado em 2019/1, no primeiro semestre de 2019. Então, você vai ter 1 minuto para avaliar este elemento provocador. Vamos ler juntos? Este vídeo não vai ser um vídeo de prática exatamente, mas vai ser um vídeo de análise da prova oral. Nos próximos vídeos, eu vou tentar trabalhar com vocês a prática da prova oral. Então, por exemplo, ninguém saberia viver sem essas mentiras perfumadas.
Depois de ter lançado o best-seller As Mentiras que os Homens Contam, Luiz Fernando Veríssimo abre espaço para elas darem o troco. Muito bem, então o que será que ele está falando aqui? O que vocês acham que ele está falando aqui? Qual é o tema principal que ele está falando aqui? Ele está falando sobre mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Sobre um livro que tem mentiras que mulheres contam, certo? E ele traz também uma expressão, dar o troco. Nós vamos conversar sobre essa expressão em breve. Então, perceba bem o que está acontecendo aqui e vamos seguir para as próximas perguntas. Essas são as perguntas que o avaliador tem como roteiro de interação. São 8 perguntas. Jéssica, eu preciso responder as 8 perguntas? Não. Você vai ter 4 minutos para responder as perguntas. 1 minuto para avaliar o elemento provocador e 4 minutos para responder as perguntas. O seu avaliador que vai escolher quais são as perguntas que ele vai fazer. Por exemplo, é muito comum que ele vá começar sempre com a primeira pergunta. A primeira pergunta é uma pergunta sobre compreensão sobre o assunto. Por que o material se refere a mentiras perfumadas? A partir disso, a partir dessa sua resposta, ele vai começar a buscar outras perguntas que são necessárias para complementar este entendimento. São todas? Não, mas ele vai utilizar. Você já respondeu esta, então agora eu preciso fazer mais uma pergunta sobre cultura, agora eu vou fazer uma pergunta sobre opinião, certo? Então, muitas vezes, as perguntas do roteiro de interação estão divididas assim. Ele começa com uma compreensão sobre o assunto, o que você entendeu do todo. Depois, ele quer saber as suas opiniões e experiências pessoais sobre o assunto abordado. Então, ele vai escolher basicamente uma pergunta desta para tentar fazer com que você fale sobre a sua opinião, sobre a sua experiência de acordo com o tema abordado, certo? Então, são essas perguntas. Geralmente são as perguntas 2, 3 e 8 do roteiro. Então, o que você entende por abrir espaço para as mulheres darem o troco? Que tipo de leitura você esperaria encontrar nesses livros? Por quê? Como a mentira é vista em sua cultura? Comente, certo? Então, qual é a sua opinião sobre isto? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de livro? Que tipo de livro você acha que é esse? Depois, eles vão tentar trazer para vocês relações entre o tema abordado e a cultura do país. Ele vai querer fazer perguntas sobre o seu país, sobre a cultura do seu país, certo? Então, você acha que um livro com esse título se tornaria um best-seller em seu país? Por quê? Em sua opinião, há mentiras mais sérias que outras? Comente. Isso tudo você vai responder de acordo com a cultura que você vive. E aí você vai tentar fazer essas relações. Geralmente, essas perguntas estão no número 4, 5 e 7. E para finalizar, ele vai tentar trazer a exploração de aspectos típicos da cultura do Brasil. O que você entende da cultura do Brasil? Você já escondeu a verdade para evitar um constrangimento qualquer? Fale a respeito disso. Jéssica, mas aqui não está falando exatamente sobre a cultura do Brasil. Não, não está, mas geralmente as perguntas que estão no número 6 falam um pouco mais sobre a cultura do Brasil. Então, pense que você vai ter que entender sobre a cultura do Brasil. E como que a gente faz isso? Lendo, pesquisando, vendo YouTube, lendo revista, lendo jornal, conversando com brasileiros, certo? Então é assim que você se prepara para o Self-Brás. Você não está apenas falando sobre o português, você está falando também sobre cultura brasileira. E aí, como que vai ser sua avaliação? A avaliação não vai ser sobre a cultura, mas vai avaliar basicamente
como você está se expressando. Então, a primeira vai ser compreensão da fala do avaliador. Você consegue compreender o que o avaliador está te perguntando? Ah, mas você disse que eu posso perguntar. Sim, você pode perguntar, mas eu disse que tente não perguntar sempre. Pergunte apenas se isso for essencial para você. Tenha uma desenvoltura e autonomia durante a sua fala. Tente ser autônomo, não fique perguntando ou questionando, tente desenvolver a sua fala, o que imediatamente nos traz a fluência. Tente falar sem interrupções, com poucas interrupções, mesmo que você não esteja tão seguro assim das suas palavras. Porque quando você fala e mostra uma fluência, mesmo que a gramática não seja maravilhosa, você está demonstrando que consegue, sim, se comunicar em português. Depois, nós vamos falar sobre vocabulário e estrutura. Você precisa ter vocabulário para responder o CELP-Brás. Então, o máximo de vocabulário possível. E as estruturas gramaticais. Você conseguiu colocar as estruturas de uma forma correta? E depois, a sua pronúncia. Então, trabalhar a pronúncia. Sotaque, Jéssica, a questão não é sotaque. Sotaque vocês sempre vão ter. Só não tem sotaque quem é nativo. Ou quem tem um pai ou uma mãe que fala português, certo? E aí sempre teve contato com isso. Mas quem não é nativo vai ter sempre o sotaque. E isso não é um problema. Porém, você precisa pronunciar de uma forma que um brasileiro entenda o que você está falando, tá certo? Ótimo. Então vamos avaliar de novo. Ele está falando sobre mentiras perfumadas. Então, ele está falando basicamente sobre as mentiras das mulheres. Ah, existem muitos outros tipos de interpretações que eu posso dizer aqui. Talvez mentiras que não sejam tão sérias, mentiras que não sejam tão graves, mentiras que as pessoas sentem o perfume, sabem que estão falando uma mentira. Sim, mas quando analisamos todo completo, ele está falando muito sobre essa questão de mulher, mulher, mulher. Então, é muito possível que essas mentiras sejam as mentiras que as mulheres falam. E aí ele traz alguns tipos de elementos aqui que nós precisamos entender na cultura brasileira. Então, ele fala sobre o Luiz Fernando Veríssimo e também fala sobre o dar troco. Quem é o Luiz Fernando Veríssimo? O Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro gaúcho. Vocês sabem o que é um gaúcho? Então, aqui está o Brasil. Toda pessoa que nasce no Rio Grande do Sul vai ser um gaúcho. Então, o Luiz Fernando Veríssimo nasceu no Rio Grande do Sul. Ele é famoso por crônicas, contos de humor, é também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. Então, ele trabalha muito com essa questão mais do humor, da comédia. Isso faz com que a gente perceba que este é um livro mais voltado para comédia e não para autoajuda, não para uma ficção, um romance em si, mas sim muito mais crônicas, contos pequenos, histórias pequenas de comédia, certo? E aí, outra coisa que a gente precisa entender é a expressão dar o troco. Dar o troco em português pode ter dois significados. O primeiro significado é give change, então, dar o dinheiro, certo? Mas também dar o troco pode significar uma vingança, revenge, certo? Então, em inglês é esse tipo de expressão, get one's own back, get one's own back, get one's own back. É esse tipo de expressão em inglês, get one's own back, certo? Então você está dando o troco para a pessoa, algo que ela fez com você, você vai fazer com ela, certo? Um tipo de vingança.
Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês, vou deixar aqui os links, alguns tipos de mentiras que os brasileiros mais contam. E também 2 vídeos muito interessantes do canal Luarices, que ela fala sobre as mentiras que as mulheres contam e as mentiras que os homens contam. Então, assistam esses 2 vídeos e tentem ver se essas mentiras são parecidas no seu país também, certo? É assim que a gente estuda para o CELPE-BRAS, analisando a cultura do Brasil. Então, eu estou dando referências para vocês de livros, de vídeos, de artigos que vocês podem ler para entender um pouco mais sobre a cultura brasileira. Na próxima vez, nós vamos fazer algo um pouco mais prático, para que a gente possa praticar a parte oral. Mas desta vez eu queria que vocês entendessem como que funciona a parte oral do CELPE-BRAS. Nos vemos em breve. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, dê um like, comente aqui, porque assim eu me motivo para trazer mais e mais conteúdo para vocês. Um beijo e até a próxima!